olha aí, pessoal, vamos conferir aqui esta análise feita pelo pessoal da Revista Oeste a respeito do PT em São Paulo. Na verdade, aqui o cinturão vermelho do partido na Grande São Paulo, uma região em que outrora, o PT conseguia eleger muitos prefeitos, criar muitas lideranças, mas que realmente desapareceu do espectro petista nos últimos anos, e as eleições deste ano deixaram isso claro. Tem sim algumas cidades que o partido está ainda disputando, mas ainda que no melhor dos cenários o PT vença em todas as cidades disputadas por ali, a situação, o cômputo geral vai ser muito ruim ainda assim, porque o PT desapareceu enquanto força política de São Paulo numa região que é historicamente ligada à fundação do partido. Vamos dar uma olhada nessa história aqui, ver realmente como está a situação do PT nessa região e conversar sobre o que sobrou para o PT neste momento, no atual cenário, na atual conjectura, aonde está o PT no final das contas. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, Então, a região metropolitana de São Paulo é grande pra caramba, meu amigo? São 39 municípios compondo isso aí, Uma região absurdamente grande, de fato, e muito relevante do ponto de vista econômico, do ponto de vista político. Mora muita gente ali, tem uma economia muito feroz, muito desenvolvida, que representa muitos pontos para o Brasil como um todo, e tem muitos orçamentos envolvidos nisso aqui, O que acontece? Desses 39 municípios aí, um total de 0 elegeram políticos petistas para a prefeitura. O PT não fez nenhum prefeito nessa região aí, do partido, que seja afiliado ao partido, Eventualmente deve ter aí algum apoiado pelo Lula, mas do PT mesmo não tem ninguém. Agora, acontece que essa região aqui já foi chamada de cinturão vermelho, porque o partido foi muito forte no passado na região metropolitana de São Paulo, tanto ali na capital paulista, que o PT já governou com a Luísa Erundina, já governou com a Marta Suplicy, a atual vice do Boulos, e já governou com o Fernando Haddad, o atual ministro da Fazenda do governo Lula, E além disso, você tem ali o ABC paulista, que tem uma série de cidades historicamente importantes para a história do PT e que desapareceram do ponto de influência do partidão do Lula, Então, o Haddad, quando ele foi eleito lá em 2012, ele participou do último grande momento desse cinturão vermelho, o ápice desse fenômeno aí. E, de fato, em 2012, esse aqui foi o ano em que o PT conseguiu mais eleger prefeitos. A esquerda, chegou no seu auge no Brasil, Então, o Haddad conseguiu se eleger prefeito aí no segundo turno, teve uma virada no segundo turno ali, mas era uma situação meio que já prevista, inclusive, Então, além disso, além da capital paulista, na região metropolitana de São Paulo, o PT elegeu 5 prefeitos, além da própria capital, em cidades, 5 prefeitos das outras 6 cidades mais populosas da região. Então o PT estava em alta, Olha só, em Guarulhos, o Sebastião Almeida foi reeleito naquele ano. Em São Bernardo do Campo, que é a terra lá do Lula, inclusive é o domicílio eleitoral do Lula atualmente, é a terra dele no sentido de onde ele se projetou politicamente, O Luiz Marinho, que atualmente é ministro do Trabalho do Lula, foi reeleito naquela época, O senhor Carlos Grana, lá em Santo André, Santo André do PT, Parece que mudou um pouco isso aí, mas Santo André, você lembra daquele prefeito petista lá de 2002, 2003, Jorge Lapas em Osasco e Donizete Braga em Mauá. Então, cidades muito grandes, muito importantes e que elegiam candidatos petistas aí a rodo. Só que a partir de 2016, isso aí começou a cair consideravelmente, Então, por exemplo, São Bernardo do Campo
aqui em 2012 conseguiu reeleger o Luiz Marinho. Depois disso, nunca mais teve um prefeito petista nesta cidade aí, né? Então, lembrando, é o domicílio eleitoral do Lula, né? O lugar onde ele vota. E ainda assim não conseguiram eleger candidatos petistas nessa cidade mais, né? Então, São Bernardo do Campo está no ABC Paulista, junto ali com Santo André e São Caetano, né? Então, Santo André aqui, né, a cidade do Celso Daniel, também desde 2012, nenhum petista vence as eleições ali mais, né? Guarulhos e Osasco, a mesma coisa. Enfim, o partido já começou a sumir naquela época, né? Agora, olha a situação. Qual o nível que isso ficou, né? Beleza, o PT não elegeu ninguém, mas pelo menos tinha candidatos competitivos, gente que foi para o segundo turno e tudo mais. Talvez, né? Não sei como é que foi o cenário naquela época, né? Mas agora, em 2024, né? São Bernardo, Santo André, Guarulhos, Osasco, os candidatos do PT que estavam disputando ficaram fora do segundo turno, né? Aqui, Guarulhos, né? O Alencar Santana não deu nem 10% dos votos, não teve nem isso aqui, cara. É impressionante de fato aí, né? Então, em Osasco aqui, né? O Emílio de Souza, petista, ficou em segundo lugar, mas perdeu no primeiro turno, porque o Gerson Pessoa, do Podemos, foi eleito logo de cara aí, né? Coisa que aconteceu também em Santo André, aqui o PSDBista Gilvan Júnior foi eleito em primeiro turno também, né? E aqui em São Bernardo do Campo, né? Tem segundo turno entre o cara do Podemos aqui, o Marcelo Lima, e o do Cidadania, Alex Manente, né? Só que esse Alex Manente aqui é apoiado pelo PL do Bolsonaro, né? Só que o petista Luiz Fernando Teixeira ficou em terceiro lugar, também não conseguiu ir para o segundo turno. É impressionante o quanto o partido está se esfacelando aí na região, né? E salvo engano, o PT só elegeu 3 prefeitos em São Paulo até o momento, né? Tem segundo turno aí e tudo mais, alguns, mas até o momento apenas 3 prefeitos, cara. O estado não existe mais para o PT, né? Ou o PT não existe mais para o estado. Então, né, tem aí 2 cidades que fazem parte desse ABC paulista ainda, que estão na disputa do PT no segundo turno, Diadema e Mauá, né? Em Diadema, né, é o seguinte, né, o atual prefeito é petista, esse Felipe aqui, e ele está disputando o segundo mandato, a reeleição, com o Taka Yamauchi do partido do MDB, né? Só que as pesquisas mostram o cara do MDB aqui levemente à frente do petista, embora tecnicamente empatados aí, né? Mas, caramba, será que tem peso mesmo isso aqui? Será que em Diadema o PT tá muito forte, né? Dá só uma olhada aqui no ato que foi feito aqui com a presença do Lula, né? Em Diadema aconteceu hoje, né? Pelo visto aqui. Tava marcado mesmo para, acho que dia 18, né? Acho que na verdade foi na sexta, dia 18. Foi antes da chuva lá que desmarcou os eventos com bolos. Acho que o Lula ficou ressabiado disso aqui, porque olha a quantidade gigantesca, só que não, de pessoas aqui no evento do Lula, né? Realmente não tinha absolutamente ninguém lá. Fica difícil imaginar uma reeleição com um cenário tão deprimente como esse. Tem comício aqui na minha cidade que juntou mais gente do que isso aqui, né? Mas enfim, o poder do Lula lá em Diadema, né? Possível tá empate técnico, mas não tá fácil não a coisa acontecer, né? Já em Mauá, isso aqui tá um pouco mais fácil, né? Pelo menos. Tem segundo turno, sim, porque o camarada aqui, o Marcelo Oliveira, né? Conseguiu 45% dos votos no primeiro turno, quase levou no primeiro turno aqui, e vai disputar com Átila Jacomussi, do União Brasil, que teve aqui 35% dos votos. Então, realmente, aí é a chance que o PT tem de ter presença na região metropolitana de São Paulo, né? Guarulhos aqui poderia ser uma lista de cidades em que o PT disputou de fato ali alguma coisa, só que o que acontece? Teve uma treta lá no PT em São Paulo, e tá tendo treta pra caramba com o PT, diga-se de passagem, porque, né, esse Eloy Pietá aqui, um cara
antigo no PT, inclusive um dos fundadores do partido e que já foi prefeito de Guarulhos por 2 vezes aqui, ele queria disputar a prefeitura da cidade desta vez, só que o Lula não apoiou ele, né? E colocou aqui o Alencar Santana, deputado federal, em seu lugar, né? O que acontece? O Eloy Pietá decidiu se candidatar mesmo assim, foi para o Solidariedade e derrotou o candidato do Lula em Guarulhos, né? Pois é, o Lula é um péssimo cabo eleitoral, já ficou claro isso aí, né? Ainda assim, né? Ele ficou em segundo lugar na disputa, porque em primeiro lugar é o Lucas Sanches do PL, pois é, o partido do Bolsonaro, que vai aqui, de acordo com as pesquisas, ganhar no segundo turno, né? Tá com muita vantagem de fato aqui, né? E parece que vai levar fácil a cidade lá, Guarulhos, ou seja, o candidato do Bolsonaro vai derrotar 2 candidatos petistas de uma vez, né? Pois é. Então, realmente, o PT está desaparecendo aqui, né? Cotia, né? Uma situação patética, inclusive, aqui, né? Tem várias cidades em que houve traço, né? Teve traço aí de votos para candidatos petistas, né? Teve esse cara aqui que não teve absolutamente nada. Teve cidade em que o PL, aqui Itaquaquecetuba, né? O PL conseguiu se eleger em primeiro turno, o prefeito em primeiro turno, com 92% dos votos válidos, né? Realmente, meu amigo, não existe mais PT relevante em São Paulo. Isso aqui vai ditar muito, inclusive, os rumos do partido a partir de agora, né? Isso enfraquece o Fernando Haddad, que é uma força, ou era, né? Pelo menos uma força política paulista do PT, e agora simplesmente não tem nenhum tipo de relevância. Vamos ver como que a coisa vai ficar a partir do segundo turno. Guilherme Boulos não é petista, mas está com apoio forte do PT, tem alguma chance de vencer ainda, não está fácil para ele não, mas o segundo turno vai nos dizer de fato se vai haver um respiro, uma sobrevida para o partidão, ou se o segundo turno vai ser de fato a última pá de cal no PT em São Paulo. E se você quiser ver outra análise que eu fiz aqui no canal a respeito das questões das eleições municipais este ano, vou deixar este vídeo recomendado aqui do lado, sugiro que você assista na sequência deste. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.